No período compreendido entre 1920 a 1950, a Rússia operou centenas de campos de concentração, os gulags, onde aproximadamente 18 milhões de pessoas foram presas. Na década de 1930, Joseph Stalin deportou milhares de opositores políticos e outros criminosos para um local bem remoto na região da Sibéria que ficou conhecido como Ilha da Morte. Olá pessoal, Júlio aqui. A Ilha Nazino é um pedaço de terra isolado no meio de um rio na região da Sibéria. E a sua história começa na década de 1930 com o ditador Joseph Stalin. Naquele ano, a União Soviética passava por uma série de expurgos brutais comandados por Stalin, em que quaisquer pessoas que ele entendesse que fossem uma ameaça ao regime seriam aprisionadas. E essas pessoas poderiam ser desde cidadãos comuns até desafetos políticos e até membros do próprio Partido Comunista. Ele queria eliminar qualquer um que representasse ou pudesse representar qualquer ameaça à ordem social que ele queria implementar naquele momento. Para isso, a ideia que ele teve foi uma deportação em massa de todos e quaisquer opositores que pudessem ameaçá-lo. Essas pessoas eram enviadas para locais a quilômetros de distante dos grandes centros. Assim, ele impedia que essas pessoas representassem uma ameaça real. Com apenas 3 quilômetros de comprimento e 600 metros de largura, a ilha era uma região pantanosa e pouquíssimo habitada. Apenas algumas tribos indígenas, os Ostiak, viviam na região. Inicialmente foram enviados para essa ilha 5.000 prisioneiros, e essas pessoas não tinham onde ficar, então não tinham como se proteger do tempo, do frio e da chuva. E também não tinham alimentos. E para piorar, mais 1.200 pessoas foram enviadas para lá posteriormente. Como não haviam mantimentos na ilha, as autoridades começaram a enviar farinha para lá. E as pessoas que estavam aprisionadas nessa ilha, aproximadamente 6.000 pessoas, começaram a receber essa farinha. Porém, eles não tinham fornos para preparar pães e nem nada para poder cozer essa farinha. O que eles faziam? Eles tiravam chapéus, pegavam a água do rio e misturavam essa farinha dentro do chapéu com essa água e faziam essa maçaroca a qual eles comiam. Inicialmente, centenas de pessoas começaram a morrer por disenteria. E outras pessoas, além da disenteria, também desenvolveram outras doenças e morreram por conta disso. Além disso, as pessoas, por conta da falta de comida, também começaram a assassinar umas às outras por vários motivos. Por comida, por dinheiro e até mesmo por briga por conta dos cadáveres que ali estavam, que pudessem ter dentes de ouro ou alguma outra coisa que eles pudessem subtrair para comercializar. Como não haviam leis para proteger os mais fracos, as pessoas começaram a matar umas às outras para praticar o canibalismo. E o primeiro incidente aconteceu dias depois do segundo grupo chegar na ilha. Um relato angustiante narra a história de uma bela jovem que era cortejada por um oficial, também jovem, que tomava conta deles. Ela era protegida dos males que estavam ocorrendo naquela ilha. Porém, um dia esse jovem oficial ausentou-se e quando isso aconteceu, essa jovem foi capturada e canibalizada viva. Devido aos horrores e aos assassinatos praticados na ilha, essa ilha ficou conhecida como Ilha da Morte. E segundo uma mulher que narrou o relato de uma sobrevivente, ela disse que, uma vez, uma velha veio da Ilha da Morte. Eu vi que as panturrilhas da velha tinham sido cortadas. Quando perguntei a ela, ela disse, eles foram cortados na Ilha da Morte e grelhados. Toda a carne de suas panturrilhas foi cortada. Os prisioneiros, desesperados, começaram a construir jangadas toscas para tentar fugir daquela loucura que era a ilha. Muitos, ao colocar a jangada na água, afundavam e morriam com ela. Os que conseguiam atravessar e sair da ilha ou morriam no deserto da Sibéria, que é um deserto terrível, ou eram caçados apenas por esporte pelos guardas que os matavam também.
Das 6.000 pessoas que foram enviadas à ilha de Nazino em maio, apenas 2.000 sobreviveram até junho e depois foram realocadas em outros campos de concentrações próximos para substituir pessoas que morreram devido às duras condições. Isso é só uma pequena amostra do que os expurgos de Stalin fizeram para as pessoas. Outro evento relacionado a isso está aqui no card, foi o Holocausto de Holodomor. É só clicar aqui e você vai conhecer a história que também foi praticada durante o governo de Joseph Stalin. O mundo jamais saberia sobre a tragédia da Ilha Nazino se não fosse por Vassili Velishko, um oficial do Partido Comunista que foi enviado em 1933 ao assentamento para fazer um relatório de propaganda comunista relatando o sucesso e a produtividade dos campos. Porém, ao ouvir os relatos das pessoas de lá, ele deixou o relatório de lado e começou a investigar o que aconteceu. No Kremlin, foi instaurada uma comissão para investigar a fundo os acontecidos nessa ilha. E quando eles ouviram os relatos dessa dúzia de pessoas que Vassili tinha conseguido, eles descobriram 31 valas com aproximadamente 50 a 70 corpos cada. E eles descobriram nas investigações aprofundadas que das 6.000 pessoas que haviam sido enviadas para a ilha, apenas 2.000 sobreviveram e das 4.000 ou estavam mortos ou desaparecidos. No final dos anos 80, a União Soviética, agora governada por Mikhail Gorbachev, iniciou políticas de abertura chamadas Glasnost e Perestroika. Nessas políticas, eles soltaram alguns documentos e revelaram muitas coisas. De acordo com uma rádio chamada Free Europe, o relato de Vassili, porém, ficou oculto até 1994 aproximadamente. Atualmente, um dos principais textos sobre esse assunto é um livro de 2007 chamado Cannibal Island, Death in a Siberian Gulag, do escritor Nicholas Verf. E é um lembrete sobre as horríveis atrocidades que um regime comunista pode proporcionar. E se você gostou do que foi exposto até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações, pois só assim você ajudará o canal a ter uma projeção maior e melhor no YouTube. Valeu!